O ministro Alexandre de Moraes se manifestou para expor o que está entranhado, a inexistência, para eles, para os ministros, a inexistência da separação entre o público e o privado. Tenhamos clareza sobre qual é o alvo dessas manifestações para o presidente do Supremo Tribunal Federal. E ainda faltam outros juízes a votar. Tratam ontem, sob a relatoria de Alexandre de Moraes, questiona, uma ação que questiona, é o que está sendo julgado, as regras do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é o sindicato, certo? O Conselho Nacional de Justiça é o sindicato, é a manifestação, é a existência corporativista, entre outros, dos tribunais superiores, de modo geral, da magistratura, do Supremo Tribunal Federal. Eles criam as próprias regras ali, e se protegem ali, e permitem o exercício fantasiado de eventos jurídicos, acadêmicos, a fachada acadêmica, permitem o livre exercício do lobby. De toda maneira, o STF julga, porque o julgamento continua, foi interrompido, regras do CNJ sobre o uso de redes sociais por magistrados. Eu já disse que o Alexandre de Moraes é o relator, está 5-0 pela manutenção das regras vigentes. Ainda vai votar o Gilmar Mendes. Certamente fará, nessa ocasião, o seu discurso a respeito. Aspas para Alexandre de Moraes. O magistrado não pode fazer mais nada da vida. Só o magistério, no caso do ministro do Supremo, controla, defende, supervisiona as garantias, a observância das garantias. Uma posição muito privilegiada, mas que tem por ônus, óbvio, restrições óbvias, são muito bem pagos em termos brasileiros, tem muitos privilégios, muitos benefícios para serem juízes. Não são obrigados a isso, quiseram ser isso, fizeram um lobby para ser isso, fizeram política para ser ministro, quiseram, não são obrigados, se quiserem saiam, façam como Lewandowski, por exemplo, e vão advogar para o Master, quiseram entrar nisso. E a condição de juiz é excepcionalmente restritiva mesmo, e tem que ser, porque precisa ser limitadíssima ao máximo. Mecanismos, arestas que podem gerar suspeição contra eles. É para ter pena de um juiz poder ser somente juiz? Porque é disso que se trata. Juiz é juiz, e só a Constituição Federal e a LOMA, a Lei Orgânica da Magistratura, se eu não me engano, é de 1979. A Constituição que prevalece, inclusive no tempo mais recente, é de 1988. A Constituição é muito clara sobre aquilo que pode o ministro do Supremo. E são nossos salvadores, também tem isso, né? Nós não somos suficientemente gratos a ele. Essa gratidão, na hipótese de que eles sejam nossos salvadores, essa gratidão deve consistir na inexistência da crítica. A crítica ao ministro do Supremo é uma expressão de ingratidão. É nesse ciclo que o Brasil está preso. É, obviamente, a expressão de uma república doente. Retomo Alexandre de Moraes. O magistrado não pode fazer mais nada da vida, só o magistério. O magistrado pode dar aulas, pode. Acabamos de mostrar que a Constituição autoriza, e acho bom, imagina. A UERJ aqui no Rio de Janeiro, pô, prestígio. O cara estuda Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem aula com o ministro do Supremo, com Barroso, com Fux. Isso faz sentido, dar aula. Pode dar palestras. Pode dar. Onde é que está? Onde é que está que o ministro do Supremo, que o juiz pode dar palestra? Na Constituição não está. O que diz a LOMA, a Lei Orgânica da Magistratura, se eu não me engano, no seu artigo 36. Lembrando sempre que a Lei Orgânica da Magistratura é anterior à Constituição, e a Constituição prevalece. Artigo 26. O magistrado está ali somente perderá o cargo em procedimento administrativo para a perda do cargo nas hipóteses seguintes. Exercício, ainda que indisponibilidade de qualquer outra função, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular. Não há, tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica da Magistratura, que para Alexandre de Moraes deveriam bastar. Dando recado para Edson Fachin, isso que eu falo. O recado é para Fachin. Esse discurso, claríssimo e horroroso, é para Fachin. É contra o código de conduta de Fachin, o código de ética. Tá? Esse é o destino da fala de Alexandre de Moraes diz: a Constituição e a LOMA bastam para regramento da atividade dos ministros do Supremo. Aparentemente não. Porque existe o CNJ, o sindicatão, que se impõe, eles mesmos, os ministros do Supremo, se expõem à expressão do legislador, se expõem ao que está na lei, criam normas para si,
Por que o Supremo tem autorização, o ministro do Supremo tem autorização para dar palestra? Porque o CNJ permite. Contra o que dispõe a Constituição, contra o que dispõe a Loma, numa perversão do conceito de magistratura. Perversão da compreensão, desdobrando, do que seja ser professor, dar aula, exercer o magistério, porque essa é a única exceção prevista em 2016. Adivinha quem era o presidente do CNJ? Presidente do Supremo e do CNJ em 2016? Ricardo Lewandowski. O CNJ permitiu, pervertendo a ideia da aula, da docência, do magistério, permitiu, criou, fundou, e Alexandre de Moraes trata isso como lei, uma decisão interna deles, desse sindicatão. A criação pervertida da ideia de que dar palestras estaria contido no conceito de dar aulas, na ideia do magistério. Foi isso que aconteceu. Em 2016, eu fui pesquisar juiz palestrante em invenção do CNJ, em 2016, Ricardo Lewandowski. Havia, em 2013, na época em que o presidente era Joaquim Barbosa, uma restrição para remuneração. Havia uma limitação para que os ministros pudessem ser remunerados por entes privados e tal. Antes dessa questão do juiz palestrante, havia uma determinação no CNJ, na gestão. O presidente faz toda a diferença do CNJ. Havia uma restrição para remuneração de ministros do Supremo em atividades privadas. Em 2021, portanto, posteriormente, na gestão de Fux, presidente Luiz Fux, houve uma piora na qualidade dessa determinação do CNJ, porque antes o sujeito podia dar palestras, e, bom, recebia por isso, né? Mas tinha que mostrar, tinha que publicar, tinha que dar publicidade. Em 2021 veio Luiz Fux para piorar as providências de Ricardo Lewandowski e determinar a desnecessidade da transparência. A partir de 2021, os caras puderam fazer o que fazem, estão fazendo. Dar palestra, viajar, ficar nos melhores hotéis, ninguém sabe quem paga, mas aparece lá o patrocínio do evento Banco Master e por aí vai, sem precisar esclarecer para a sociedade. Isso não é república, mas assim é. Então, para que você saiba o que está embasando o discurso de Alexandre de Moraes, ele não está, nesse tipo de atividade que ele faz, não está protegido, garantido pela Constituição. Não fala em palestra, não poderia ser palestrante. Mas o CNJ, o sindicato deles, as regras que eles criaram, permite que sejam palestrantes nesses termos, sem dar satisfação, sem prestar conta, sem dizer quem paga.